estudar por questão funciona ou não? Fala, aluno, beleza? Aluno, sou o professor Guilherme Vargas, professor de Química. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já vai chegando, se inscrevendo para você não perder nada. Aluno, recebo muito essa pergunta. Professor, posso estudar por questão? A resposta é, depende. Depende do quê? Bem, isso vai depender do seu grau de conhecimento do conteúdo. Se você domina um assunto, e aí quando eu estou falando dominar, eu estou falando assim, você é capaz de dar aula sobre um assunto, de explicar para os seus amigos sobre um assunto? Sim, então você domina. Então você pode sim estudar por questão. Agora, se você não domina um assunto, estudar por questões não vai funcionar com você. Por que não? Porque você vai perder muito tempo com apenas uma questão. Pô, professor, mas eu consigo construir ali uma base e tal. Demora demais. E você sabe que durante a sua preparação para o vestibular, tempo é importantíssimo. Eu vou te dar um exemplo de um caso que eu vivi para você entender o que eu estou falando. Eu recebi um aluno que ele tinha 6 anos de pré-vestibular. Quando eu falo 6 anos de pré-vestibular, na mesma hora você deve estar pensando assim, putz, sabe muito, né? Sim, sabia muito. Porém, quando eu fui questionar ele qual era o grau de domínio de cada matéria, ele falou que estava indo muito bem. E aí eu falei, vamos dar uma analisada nas suas notas, né? O que você tem acertado, como você tem acertado, como é que você tem ido aí. E o que a gente percebeu? Que em humanas ele mandava muito bem. Então, show! Ele dominava humanas. Porém, a parte de exatas, matemática, física e química, ele não era tão bem quanto ele achava que era. Por quê? Porque na cabeça dele e dos colegas ali, ele dominava a matéria, mas não para o que o vestibular cobrava. Então, ele estava pronto para detonar no vestibular em humanas, mas em exatas ele não estava tão bom assim. O que a gente fez? Bem, montamos um horário de estudo organizado de acordo com as suas dificuldades. Tá, o que a gente fez com humanas? Questão. Somente estudar por questão. Então, ele tinha menos tempo estudando humanas, aí nesse caso, eu indiquei para ele assinar uma plataforma de humanas, exatamente porque na hora que você está resolvendo as questões, pinta uma dúvida, você precisa ter um apoio. E a partir daí, ele fez os cursos isolados das 3 disciplinas que ele tinha mais dificuldade. Então, ele praticamente levou a química, a física e a matemática começando do zero, construindo base, construindo conteúdo. Isso, aluno, voltado para o vestibular atual, tá? Porque tem uma diferença de você saber a matéria e você saber a matéria como ela cai. São coisas completamente distintas. E o resultado? 6 anos de cursinho e a aprovação veio em medicina em uma universidade estadual. Extremamente feliz, deu tudo certo, um case de sucesso. Agora, o que ele pensaria? 6 anos de cursinho? Pô, vou só estudar por questão. Claro, eu estou 6 anos aqui ouvindo a mesma piada, ouvindo o professor falar a mesma coisa, não tem nada mais de novo para mim. Bem, então o que ele precisava? Primeiro, trocar de ambiente. Outro curso, outro professor, uma didática mais atual. Foi isso que ele fez quando ele veio estudar comigo. Então, no caso, se você também está inseguro, muitos anos de cursinho, não está vendo o resultado, guilhermequimica.com.br, plano diamante, vou te dar toda a assessoria, acompanhamento, é fantástico. Você vai sair do curso dominando química e mandando bem em outras matérias. Então, estudar por questão funciona? Sim, para quem domina o conteúdo. Estudar por questão funciona para quem está começando agora, ou é um aluno que tem já um pouquinho de conhecimento, mas não tanto? Não, não funciona. Você perde muito tempo procurando conceitos, palavras, demora demais numa coisa que uma aulinha, às vezes de 5, 7 minutos,
resolveria o problema para você. Então, tá tirada a dúvida? Ficou alguma dúvida aí também? Só deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai conversando. Curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário aí o que você achou. No mais, grande abraço, fiquem com Deus. Professor Guilherme Vargas, fui!